Desde a sua criação em 1960, a Eurocopa tem sido palco de batalhas épicas, talento excepcional e momentos inesquecíveis. Nesse vídeo, a gente vai voltar no tempo e reviver as últimas 5 edições e explorar o caminho dos campeões até a glória. Na Euro de 2004, tínhamos seleções muito fortes, como Portugal, que despontava com nomes que iriam fazer sucesso no futebol mundial, como Ricardo Carvalho, Deco e da besta enjaulada Cristiano Ronaldo, e de outros nomes já consolidados, como Pauleta, Figo e Rui Costa. Tínhamos também a Espanha de Casillas, Xavi e Raul Gonçalves, a França de Zidane e Thierry Henry, que no momento era a atual campeã, e a Inglaterra de Beckham, Campbell e Owen, a poderosa Itália de Buffon, Cannavaro, Del Piero e Totti, a Alemanha de Kahn, Ballack e Klose, e a Holanda de Van der Sar, Stan, Seedorf e Van Nistelrooy. Apesar de algumas seleções serem simplesmente formidáveis, algumas delas acabaram desapontando, como foi o caso da Espanha, Itália e Alemanha. Todas essas seleções acabaram terminando a fase de grupo em terceiro colocado. Mas vamos logo ao que interessa, que é mostrar o caminho da Grécia campeã desse ano, que sequer era cotada a passar de fase no seu grupo, que contava com Portugal e Espanha. E os principais nomes da Grécia naquela Euro eram o experiente goleiro Nicopolidis, o gigante zagueiro delas, Seitarides, lateral que fez uma ótima Euro, e o sólido capitão Zagorakis. E não podemos esquecer do artilheiro Charisteas. O primeiro jogo da Grécia era contra Portugal e também o país sede da competição, então Portugal já queria entrar com tudo para mostrar serviço e também ao que veio. O jogo era muito complicado, porém a Grécia não se intimida e aos 7 minutos, Karagonis de direita abriu o placar e era 1-0 para a Grécia. O segundo tempo vem e Portugal segue tentando o empate, porém aos 51 a Grécia sofre um pênalti que é convertido pelo volante Bazinas. 2-0 para a Grécia. A situação era tensa para o dono da casa. O Portugal tentava, mas conseguiu um gol de honra só aos 90 com Cristiano Ronaldo. E dessa forma a Grécia saiu vitoriosa no seu primeiro jogo, 2-1 em cima do Portugal. E o próximo jogo de um grupo só com pedreira foi contra a Espanha. E quem abriu o placar dessa vez foi a Espanha aos 28 minutos, com assistência de Raul para o Morientes fazer o gol. O que para muitos poderia ser um jogo fácil para a Espanha, não foi. Aos 66 minutos, o artilheiro Charisteas apareceu para empatar a partida. O jogo acabou finalizando em 1-1 e a Grécia nesse momento tinha 4 pontos. E o último jogo da Grécia era contra a Rússia, que, para quem já tinha vencido Portugal, já tinha empatado com a Espanha, estava ali com as mãos na classificação. E eles só precisavam de um simples empate para poder passar de fase. O problema é que eles esqueceram de combinar isso com os russos, que estavam inspirados nesse dia. Eles acabaram fazendo 2 gols nos primeiros 20 minutos. O primeiro logo aos 2 minutos de partida com Kirichenko e o segundo aos 17 com Bulikin. A Grécia se via em uma situação complicada, já que ela precisava do empate para poder avançar para a fase de mata-mata. E como a situação era bem complicada, a Grécia decidiu partir para cima logo no primeiro tempo. E eles foram premiados aos 43 minutos, o Vrizas diminuiu com assistência do Papadopoulos. A Grécia seguiu tentando, mas mesmo assim eles acabaram perdendo por 2-1 para a Rússia. E mesmo com a derrota, eles conseguiram a classificação pelo saldo de gols. Na diferença, eles tinham feito mais gols que a seleção espanhola e acabaram se classificando em segundo do grupo. E nas quartas de final, a Grécia enfrentou ninguém mais, ninguém menos do que a França, que tinha um dos melhores jogadores do mundo naquele momento, o Zidane. Desde o início do jogo, a seleção grega aplicou ali um estilo de jogo mais ofensivo, e isso acabou impressionando a todos. E o mais impressionante aconteceu aos 65 minutos do segundo tempo. Zagorakis achou Charisteas, que cabeceou para o gol e marcou para a Grécia. 1-0 foi o placar final e a Grécia desbancou o atual campeão da Euro. O adversário na semi era a República Tcheca, e nesse jogo a gente teria simplesmente a história sendo feita. O jogo seguia um rumo totalmente diferente contra a França. Os tchecos atacavam muito e os gregos defendiam ali com tudo que podiam. E o jogo foi assim durante os 90 minutos. A prorrogação chegava e teríamos aqui a aplicação da regra do gol de prata, que nada mais era do que quem conseguisse fazer o gol no primeiro tempo da prorrogação sairia vencedor. E assim foi feito.
Nos acréscimos, Delas usou sua altura e marcou de cabeça. A história simplesmente foi feita, porque esse foi o único gol de prata da história do futebol, como também, com esse gol, a Grécia estava na final da Eurocopa. E a Grécia tinha chegado na tão sonhada final, e o jogo já era contra um antigo conhecido, o Portugal, os donos da casa, pelos quais os gregos já teriam derrotado na fase de grupo. Como era de se imaginar, os portugueses partiram para cima, pressionando os gregos de toda forma. Nicopolidis foi obrigado a fazer defesas importantes. A Grécia tentava sair em contra-ataques e aos 56 conseguiu um escanteio ao seu favor. O volante Bazinas cobrou muito bem e Charistes apareceu para cabecear, 1-0 para a Grécia. Portugal se manteve no ataque, tentando vazar a defesa grega, mas não conseguia por nada. E esse foi o resultado final do jogo, 1-0 para a Grécia, e eles se consagravam campeões da Eurocopa. Surpreendendo todo mundo, a consistência defensiva e a capacidade de fazer gols em momentos decisivos foram os pilares da conquista da Grécia na Eurocopa de 2004. Nessa edição, a gente tinha os times tradicionais e eram sempre fortes e também cotados para serem campeões, como a Espanha, Portugal, Alemanha, Holanda, Itália, França e até mesmo a atual campeã Grécia, que nessa edição desapontou demais e não conseguiu fazer um pontinho sequer. Outra seleção que desapontou foi a França, que não tinha o Zidane, que se aposentou em 2006. Ficou na última posição do seu grupo com apenas um pontinho. Agora vamos falar sobre a trajetória da Espanha, a seleção que foi campeã da Euro de 2008. Uma equipe que praticava o estilo de jogo tic-tac, com passes rápidos, de pé em pé e com muita posse de bola, que nesse ano tinha jogadores em ascensão, como Sérgio Ramos e Iniesta. Uma ótima dupla de ataque formada por Davi Villa e Fernando Torres, e também por jogadores consagrados, como o goleiro Casillas, Puyol, Xavi. O grupo da Espanha contava com Rússia, Suécia e a atual campeã Grécia. O primeiro jogo foi contra a seleção russa. A Espanha colocou seu jogo de posse ofensiva em prática e logo aos 20 minutos, Davi Villa faria o primeiro. Não pararia por aí. Aos 44 ele faria mais um após uma assistência do Iniesta. Aos 75, mais um dele, agora com assistência do Fábregas. Aos 86, a Rússia descontou com Pavlyuchenko e para finalizar a ótima atuação, nos acréscimos o Fábregas fez o quarto. Estreia avassaladora da seleção espanhola. No segundo jogo, a seleção espanhola jogaria contra a Suécia, do craque Ibrahimovic. Logo aos 15 minutos, o ataque espanhol já funcionaria. Fernando Torres marca após assistência de Davi Silva. Ibrahimovic não deixa barato e aos 34 minutos ele empata a partida. O jogo seguia empatado e parece que finalizaria assim, mas no apagar das luzes o Davi Villa fez o gol e a Espanha saiu com a vitória. O terceiro jogo chega e é contra a atual campeã Grécia, que já está eliminada, mas está entalada na garganta da Espanha desde a Euro de 2004. A Espanha vem com um time misto. Aos 43 a Grécia marca, e não poderia ser diferente. O gol é de Charistes e é de cabeça. A seleção espanhola pressiona e no segundo tempo marca com De La Rede. Já no final da partida, Guisa vira o jogo 2-1 e Espanha classificada em primeiro do grupo. As quartas de final chega e o jogo é contra a Itália, que tem uma noção defensiva espetacular. A partida tinha chance de gols para os dois lados, mas se arrastou em 0-0 durante os 90 minutos e também prorrogação. Aqui a disputa da vaga seria nos pênaltis. A Espanha tem mais competência e erra apenas um. Já a Itália perdeu 2 com De Rossi e Di Natale, e com isso os italianos foram para casa. O adversário da semifinal era a Rússia, seleção na qual a Espanha já tinha vencido na fase de grupo. O primeiro tempo ficou em 0-0, mas no segundo a Espanha coloca em prática o seu estilo de jogo e com Fábregas jogando muito bem, conseguiu abrir o placar aos 50 minutos com chave. 2-0 vem com assistência de Fábregas para Davi Silva aos 82. Para fechar, mais uma assistência de Fábregas, dessa vez para Guisa aos 73 minutos. A Espanha estava na final da Euro. A final era contra a Alemanha, que era uma equipe muito organizada. O jogo se inicia em Espanha irreconhecível, sem muita posse de bola e tentando passes longos. A Espanha tentava se organizar e colocar em prática o seu estilo de jogo, e assim começou a ter algumas chances. No primeiro tempo, os alemães pediram 2 pênaltis ao seu favor, mas ambos não foram marcados. Aos 33 chega o gol. Xavi acha Fernando Torres que marca para a Espanha. Após esse gol, a seleção espanhola tentava por tudo ampliar, mas sem sucesso.
O segundo tempo se inicia, a Alemanha tentava atacar tendo mais posse de bola, porém sem conseguir algo. Aos 59 minutos, o Ballack quase empatou. Já na reta final, o volante Marco Senna recebeu uma assistência de Guisa e errou um gol inacreditável para a Espanha. A partida terminava 1-0 e a Espanha se consagrou campeã da Eurocopa. Em 2002 aconteceu a dobradinha da Espanha, e dessa vez tínhamos uma seleção espanhola ainda melhor. Porém a gente tinha também seleções muito fortes, e que fariam frente à atual campeã. A seleção da Espanha tinha o experiente Casillas no gol, Sérgio Ramos e Piqué formando uma zaga muito sólida, um meio-campo de extrema qualidade com Xavi Alonso, Fábregas, Iniesta, Busquets, Davi Silva, Juan Mata e Santi Cazorla. E o ataque com o artilheiro Fernando Torres. O Davi Villa estava fora devido a uma contusão. O grupo da Espanha era composto por Itália, Croácia e Irlanda. O primeiro jogo da fase de grupo já é complicado, que é contra a seleção italiana, que tem um sistema defensivo muito forte. O primeiro tempo foi 0-0 e no segundo aos 60 o Pirlo deu uma assistência para o Di Natale marcar o primeiro, 1-0 para a Itália. A Espanha reage rápido e 4 minutos depois, o Fábregas recebe de Davi Silva e empata. No segundo jogo, um adversário teoricamente mais fraco. Logo aos 4 minutos, Fernando Torres abre o placar. Aos 49, Davi Silva amplia. Aos 70, Fernando Torres faz mais um. E para finalizar a goleada, o Fábregas faz mais um aos 83. Primeira vitória da seleção espanhola na competição. No terceiro jogo, a Espanha enfrenta a Croácia, que marca muito bem e tenta sair em contra-ataques. Porém, aos 88 minutos, o Iniesta acha Jesus Navas, que tinha saído do banco aos 61 para marcar o gol da vitória. A Espanha se classificou em primeiro lugar do grupo com 7 pontos, seguido da Itália, que também passou de fase com 5. Nas quartas, a partida seria contra a França de Lloris, Ribéry e Benzema. Os franceses têm uma seleção com poucos nomes de destaque fora esses três. Por outro lado, a Espanha tem dificuldades contra a França em torneios importantes, nunca tendo vencido os azuis até aqui, mas nessa partida seria diferente. Aos 19, Xabi Alonso marca de cabeça e aos 90 o Pedro sofreu o pênalti. Xabi Alonso cobrou e fez, final 2-0 e a Espanha se classificava para as semifinais. O jogo da semi é contra o Portugal de Cristiano Ronaldo. O primeiro tempo da partida é bem equilibrado. A Espanha tem mais posse e Portugal tenta sair nos contra-ataques, explorando a velocidade de CR7 e Nani. Porém, o primeiro tempo termina empatado. Já no segundo tempo, a seleção portuguesa pressiona mais o meio-campo espanhol e dificulta as criações de jogada. Em meio a tudo isso, Cristiano Ronaldo é provocado por parte da torcida com gritos de Messi, Messi! O segundo tempo chega ao fim e nada de gols. O jogo vai para a prorrogação. Os dois times estão esgotados pela intensidade da partida. A Espanha insiste com seu estilo de posse, porém sem forças para atacar, e Portugal se defende como pode. A partida finaliza em 0-0 e teríamos pênaltis. A Espanha nesse momento foi mais competente, apenas o Xabi Alonso perdeu seu pênalti. Já na seleção portuguesa existiram 2 erros. Moutinho e Bruno Alves perderam e com isso a Espanha passava de fase. Na final, temos mais uma vez um confronto de seleções que se enfrentaram na fase de grupos, e também com estilos de jogo bem diferentes. A Espanha com seu estilo de toque de bola rápido e posse, e a Itália sempre bem postada com ótima marcação. Porém, nessa final a coisa foi diferente para os italianos. A Espanha fez prevalecer a qualidade com a bola no pé, e aos 14 minutos fez o primeiro gol com Davi Silva. A Itália, por sua vez, tentou sair mais para o jogo, e até conseguiu criar algumas situações, mas sem gol. Aos 41, em criação de jogada entre Alba e Xavi, surge o segundo gol. Já na parte final, com a seleção italiana mais cansada, aos 84, Xavi encontra Fernando Torres e ele marca o 3-0. E para finalizar o massacre, aos 88 é a vez de Torres ser o assistente. Ele dá um passe para Juan Mata marcar 4-0 e fazer com que a Espanha seja bicampeão da Euro com seu estilo de jogo único. Pela primeira vez nessa edição, tivemos 24 seleções divididas em 6 grupos, onde teríamos também os 4 melhores terceiros colocados classificados. Os favoritos dessa edição, com certeza, era a bicampeão Espanha, a França, que era anfitriã, e a Alemanha. Agora vamos falar da seleção que foi campeã desse ano, que foi o Portugal. Portugal tinha uma seleção com alguns bons nomes,
como o principal deles sendo o astro Cristiano Ronaldo, porém não era tratada como uma favorita para ser campeã. O grupo era composto por Hungria, Islândia e Áustria. Um grupo teoricamente fácil, mas não foi bem assim. Na primeira partida, Portugal iria enfrentar a Islândia, seleção com pouca tradição no futebol, que tinha naquele momento o Sigurdsson como principal destaque. Portugal abriu o placar com Nani aos 31. Os islandeses conseguiram empatar aos 50 e o jogo ficou assim, um resultado inesperado para Portugal naquele momento. Era hora de se redimir e conseguir os 3 pontos na partida contra a Áustria. Portugal tinha mais futebol, mas não conseguia converter a criação de jogada em gol, até que teve um pênalti ao seu favor aos 79. Cristiano oficial era o Cristiano Ronaldo, porém ele falhou e acertou a trave. Aos 85 ele até fez o gol, mas estava impedido. A partida chegou ao final e o Portugal empatou mais uma vez. Aqui Portugal precisava de uma vitória para se classificar sem susto e também para mostrar sua força. Porém, a situação começou de uma forma inesperada. Aos 19 minutos, quem abriu o placar foram os húngaros. O Nani tratou de empatar aos 42. Já no início do segundo tempo, o capitão Dudák deixou os húngaros à frente novamente, 2-1. Mas logo na sequência, a estrela de Cristiano Ronaldo apareceu. Aos 50 ele empata. A seleção da Hungria não estava para brincadeira e novamente Dudák marca para fazer 3-2. E por fim, Cristiano Ronaldo novamente salva Portugal de um vexame ainda maior, marcando de cabeça aos 62 em assistência de Quaresma. Portugal finalizou a fase de grupos com 3 empates, mas mesmo assim se classificou por ser o melhor terceiro colocado. As oitavas de final foi contra a Croácia, de Modric e companhia. Durante o tempo regular, poucas chances foram criadas. O jogo vai para a prorrogação e no primeiro tempo não se vê nada demais. Mas no segundo tempo a história foi totalmente diferente. Os times deram tudo de si em campo. O desfecho é emocionante, com Quaresma marcando o gol da vitória aos 117 e classificando Portugal para as quartas de final. Nas quartas agora o jogo era contra a Polônia, do artilheiro Lewandowski. O jogo é complicado e começa mal para Portugal. O próprio Leva trata de fazer o primeiro gol logo aos 2 minutos. Portugal corre atrás do prejuízo e consegue um empate aos 33 com o então garoto Renato Sanches. E após isso a partida se mantém no empate por 1-1 até as penalidades. Błaszczykowski acabou perdendo a quinta cobrança e em seguida o Quaresma fez, levando Portugal às semis. A semi é contra uma seleção de menos expressão, mas que tem o ótimo Gareth Bale como destaque. O primeiro tempo se arrasta por 0-0, porém no segundo, Cristiano Ronaldo trata de aparecer aos 50 para fazer de cabeça com assistência de Guerreiro. 3 minutos depois o Nani amplia, 2-0 e esse é o placar final. Portugal chegou à final tendo um início muito ruim, conseguindo apenas 3 pontos na fase de grupos. Na final, Portugal enfrenta a dona da casa, a França. Os franceses têm jogadores de muito destaque, como o experiente Lohri, Evra, Sagnol e também jogadores em ascensão, como Pogba e Griezmann. O jogo se inicia e os franceses já vêm em ataque total e Portugal tenta se defender como pode. Mas o pior está por vir aos 25. O astro e principal jogador Cristiano Ronaldo sai de campo lesionado, inclusive chorando. Portugal agora não tem seu capitão e principal alvo de ataque. Quaresma é escolhido para entrar. Sem o principal jogador, Portugal tem algumas dificuldades em criar jogada. O primeiro tempo termina em 0-0, mas com o ânimo dos portugueses afetado. No segundo tempo, a França foi ainda mais à frente e Portugal se recuou e tentou gerar alguns contra-ataques. Antes do final do segundo tempo, Gignac ainda acertou a trave aos 91. Portugal estava acostumado com isso, jogando 2 prorrogações nessa Euro, e assim voltou melhor e com mais chances de perigo criadas. No intervalo entre os tempos da prorrogação, Cristiano Ronaldo voltou ao gramado e ficou como auxiliar técnico ao lado do técnico Fernando Santos, falando muito e encorajando seus companheiros que estavam em campo. Aos 109, Éder, que havia entrado no segundo tempo, finalizou de fora da área e Lloris não conseguiu chegar. 1-0 para Portugal, para o delírio da torcida, inclusive com Cristiano Ronaldo, mesmo mancando, comemorando com seus companheiros. A partida chegava ao final com Portugal sendo campeão, com um início muito ruim, mas uma história de superação no decorrer da competição. Após conquistar a Copa do Mundo de 2006, a seleção italiana passou por um período bem conturbado. Na Copa do Mundo de 2010, eles não conseguiram passar nem da fase de grupos. Em 2012, eles até conseguiram chegar na final da Euro contra a Espanha, mas foi um total pesadelo. Foi um passeio total da Espanha, que venceu por 4-0 e acabou se consagrando campeã.
Em 2014, novamente na Copa do Mundo, sediada aqui no Brasil, eles ficaram na fase de grupos mais uma vez. Na Euro de 2016, eles foram eliminados nas quartas, e na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, eles nem conseguiram se classificar. Após seguidos fracassos, a seleção italiana passou por uma reformulação. O técnico Roberto Mancini foi contratado para comandar a Itália nessa nova fase e não poderia ter um início melhor. Pelas eliminatórias da Euro de 2020, a Itália disputou 10 jogos e venceu os 10. No primeiro jogo da fase de grupos, a Itália enfrentou a Turquia e teve um início empolgante. Eles venceram o jogo por 3-0. Mostrando força na primeira partida e querendo manter a boa fase, a Itália teve pela frente a seleção suíça, outra concorrente direta para a vaga na próxima fase. Em um jogo onde o meio-campista Locatelli deu show, a Itália venceu por 3-0. Foram 2 gols do meia e outro do atacante Immobile. Com esse resultado, a Itália já estava garantida na próxima fase. Com a classificação já garantida, no terceiro e último jogo, a Itália poupou 8 titulares. Porém, continuou sua boa forma e venceu o jogo por 1-0 com o gol do volante Pessina. Em um dos jogos mais disputados dessa edição da Euro, a Itália conseguiu sua classificação contra a Áustria na prorrogação. Após o tempo normal, onde a bola não queria entrar para ambos os lados, a Itália marcou 2 gols no primeiro tempo da prorrogação. O primeiro foi com Chiesa, aos 5 minutos, e o segundo com Pessina em um chute cruzado. A Áustria até diminuiu com o gol aos 8 minutos do segundo tempo da prorrogação, mas a Itália soube segurar o resultado e garantiu sua vaga para as quartas, onde ia enfrentar a seleção belga. Contra a Bélgica, o jogo começou movimentado. Aos 13 minutos, Bonucci chegou até a marcar após cobrança de falta de Insigne. Porém, o VAR mostrou que o zagueiro italiano estava em posição de impedimento. Quem abriu o placar foi a Itália aos 30 minutos. Após bate e rebate na área, a bola sobrou para o Chiesa, que limpou dos zagueiros e finalizou sem chance para Courtois. Logo depois foi a vez de Donnarumma mostrar serviço e fazer 2 lindas defesas em um chute de De Bruyne e Lukaku. Aos 41, um espetáculo. Insigne conduzindo a bola pela esquerda, cortou o marcador e finalizou de fora da área sem chance para Courtois. Um golaço e 2-0 no placar para a Itália. A Bélgica chegou a descontar ainda no primeiro tempo com Lukaku em cobrança de pênalti. O segundo tempo foi marcado pela solidez defensiva da Itália e pelo gol perdido embaixo da trave por Lukaku. 2-1 foi o placar final e a Itália se classificava para enfrentar a Espanha na semi. A semi contra a Espanha foi um jogo de paciência. A Espanha tinha a bola como sempre e a Itália tentava puxar contra-ataques. Foi assim que saiu o primeiro gol da partida, em um contra-ataque puxado por Donnarumma aos 59. Insigne trabalhou com o Immobile pelo meio e a bola acabou sobrando para Chiesa, que limpou a marcação e finalizou para colocar a equipe italiana na frente do placar. A Itália ainda teve 2 chances para ampliar, a melhor delas aos 79 com Berardi em chute rasteiro da entrada da área. E o que diz aquela antiga lei do futebol aconteceu: quem não faz, leva. O castigo veio aos 79, com Morata, que tinha acabado de entrar para empatar a partida. Após uma prorrogação onde os times não quiseram arriscar, veio a disputa de pênalti, onde brilhou a estrela do goleiro Donnarumma. Ele defendeu o pênalti de Morata, que foi de herói a vilão em questão de minutos. E na final, a Itália iria enfrentar a Inglaterra. E o jogo do final foi cheio de emoção. Jogando em casa, a Inglaterra saiu na frente ainda no primeiro tempo com o lateral Luke Shaw, após contra-ataque puxado por Harry Kane e cruzamento de Trippier. Vendo sua seleção apática, o técnico Roberto Mancini mudou o time ainda no começo do segundo tempo. Saíram Immobile e Barella para a entrada de Berardi e Cristante. O empate veio logo em seguida com Bonucci, após rebote de boa defesa do goleiro Pickford e encabeçada de Verratti. Após o gol de empate da seleção italiana, o jogo ficou morno até a invasão de um torcedor sem camisa aos 81. O jogo ficou paralisado por cerca de 2 minutos e abaixou ainda mais a temperatura. A prorrogação seguiu sem muita intensidade, com os times não se arriscando muito. No segundo tempo, eles até tentaram se arriscar mais, porém a decisão ia para os pênaltis. Após um empate nas cobranças de pênaltis normais, a chance das cobranças alternadas ficou nos pés do jovem inglês Saka, mas ele viu sua penalidade parar em Donnarumma. Um Wembley lotado ficou calado para a festa italiana. A Euro, sem sombra de dúvidas, é uma competição que vai nos mostrar jogadores que serão destaques extremos em seus times no futuro e também traz jogadores que são espetaculares e que estão vivendo seus melhores momentos na carreira já agora. Com certeza segue inspirando e emocionando fãs de todo mundo. E eu quero te fazer a seguinte pergunta: qual será a próxima história de triunfo escrita nos campos europeus? Até uma próxima vez!